gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tuane Brito e pra quem me conhece, quanto tempo, não é mesmo? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre puerpério. Sim, o famoso. Se você nunca ouviu falar desse termo, eu vou dar um resumo pra você o que é o puerpério. Puerpério é um período pós-parto que o nosso corpo está fazendo de tudo pra tentar voltar ao normal, o que era antes. E hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o meu puerpério. Eu trouxe alguns pontos importantes que eu achei que foi importante em relação ao que eu vivi nesse período tão delicado da nossa vida. Meu puerpério foi um puerpério, não posso reclamar porque eu acho que não foi tão ruim quanto eu imaginava que seria. Pedro, ele ficou na UTI durante 8 dias, então assim, foi um momento bem delicado. Só que eu confesso que eu achei que eu estaria pior, mais vulnerável. Foram dias que era muito difícil vir pra casa, ter que descansar, era uma coisa assim que eu ficava assim, me culpando de sentir a necessidade de descansar, sabe? Uma das coisas que eu senti muito foi de não se reconhecer. Quando o neném nasce, tem esse sentimento de tipo assim, gente, esse corpo aqui, se já tava estranho antes, agora mesmo minha filha tá bem estranho. E a gente fica realmente com a autoestima muito baixa, porque, bom, a gente sangra bastante, tem o desconforto do corpo, as dores também, porque o corpo dói. Eu lembro que uns 2 dias depois que o Pedro nasceu, eu comecei a sentir o meu corpo dolorido, porque eu tive um parto normal. Eu fiz muita força, eu soquei as coisas, eu puxei, eu gritei, e aí o meu corpo começou a sentir o cansaço. Então minhas pernas começaram a ficar doloridas, os meus braços, os músculos mesmo, a minha garganta, fiquei com bastante dor, né, na garganta, porque eu gritei demais. Normalmente eu já não grito, né, eu falo baixinho, então tipo assim, gente, foi punk. Realmente a gente tem essa dificuldade de se reconhecer nesse período, né. Tem que ter muita paciência. Dica que eu dou, tenha paciência com o seu corpo, tenha paciência com você mesma, que é um momento de fragilidade, é um momento que as coisas ainda estão meio estranhas por aqui, entendeu? Uma coisa muito importante que eu acho que eu escutei pouco as pessoas falarem, que eu acho que é o processo de você criar um relacionamento com seu bebê. Nasceu e você já tem uma conexão com o neném. Bom, eu, Tuane, não senti isso. A minha relação de mãe e filho, ela foi sendo construída. Muito importante falar sobre isso. A relação entre mãe e filho, pai e filho, ela vai sendo construída degrau por degrau. Quando o Pedro nasceu, foi muito difícil ter que deixar ele lá e vir pra casa e tal. Uma das coisas mais difíceis nesse período foi eu ter que vir pra casa e deixar meu bebê lá. Eu não sabia como que ele ia passar a noite. Eu orava todas as noites para que o Pedro não se sentisse sozinho na UTI. Eu orava para que o Espírito Santo fosse o consolador do Pedro naquele momento, para que ele não se sentisse abandonado, não se sentisse sozinho. É muito difícil, eu tinha que vir pra casa, né, eu tava com os pontos e tal, eu tinha que descansar lá, não tinha um lugar pra mim deitar, então eu passava o dia inteiro sentada, eu precisava descansar pra poder recuperar, por N motivos, pra poder produzir leite, que eu precisava produzir leite, que eu queria muito amamentar e era importante pro Pedro. O Pedro só podia sair da UTI se ele estivesse mamando, mas ao mesmo tempo eu sentia assim, gente, eu ainda não conheço esse neném, sabe? Era uma sensação muito louca, eu dividi isso com a minha mãe. Eu não conheço ele ainda, ele não me conhece, era muito doido, porque ao mesmo tempo que, poxa, ele passou 9 meses na minha barriga, mas eu tinha a sensação de que a gente ainda não tinha aquela conexão. E quando ele veio pra casa, foi um processo bem delicado. Levou mais uns 7 dias depois que ele veio pra casa pra eu sentir, assim, uma conexão, sabe? É claro, gente, o amor ele existe, é óbvio, mas essa construção, eu não sei explicar. E por isso que eu acho bem importante dizer que se você vai ter uma rede de apoio, se alguém vai vir ajudar você, realmente essa pessoa tem que entender que você precisa de ajuda na organização da casa, em fazer uma comida, porque as coisas com o neném, é importante a gente fazer justamente para criar esse laço. Essa foi a minha experiência, né? Pode ser que tenha outras mães que não tenham sentido isso, mas eu me senti assim. É importante falar como eu senti, porque eu acho que às vezes as pessoas se sentem assim, se sentem sozinhas, tipo assim, nossa, será que é só eu? E às vezes não, né? Eu me senti assim, talvez você se sinta assim, talvez não. Levou um tempo
pra eu conseguir aproveitar o Pedro, sabe? Eu não conseguia aproveitar o Pedro. E aí nisso entra outro ponto muito importante. Entra um ponto muito importante em relação ao puerpério, que é a tristeza que a gente sente, né? A gente se sente mais triste e é muito louco. Como é que eu tô triste? Eu tinha uma sensação muito ruim, porque, poxa, meu filho ficou na UTI, ele chegou, veio pra casa e eu estou triste. Como que eu estou triste? Eu não estava triste porque o Pedro estava em casa, porque o Pedro nasceu. Não, eu estava triste por questões hormonais. Isso é uma coisa muito importante. O puerpério, ele é hormonal, ele é físico. E aí ele vem e ataca o nosso emocional. Depois que a placenta sai, os hormônios caem drasticamente. É muito importante vocês entenderem isso. Pode ser que não tenha motivo para essa tristeza, mas ela é real. Às vezes, talvez você precise de uma terapia, às vezes, enfim. Não ignore esses sentimentos. Esteja atento a esses sentimentos. Verbalize, converse com seu marido, enfim, com a pessoa que vai estar te ajudando, às vezes sua mãe, enfim, a sogra. Pode ser que não seja só puerpério, às vezes pode ser que você esteja entrando num estado depressivo. Pode acontecer, e se estiver acontecendo, existem medicamentos que você pode tomar enquanto está amamentando, existe tratamento, então não ignore. Preste atenção nos detalhes, nos sinais que você tá sentindo, você tá pensando, verbalize. Procure alguém de confiança, né, que não vai te criticar e dizer assim, tá louca, o que você tá pensando, como é que você tá triste nesse momento? Porque tem pessoas que são tóxicas, né, que vêm com essa coisa assim, tipo, tu é crente? Não, como é que pode? Tem que estar dando glória a Deus, teu filho saiu da UTI. Claro, gente, glória a Deus realmente que ele tinha saído da UTI, mas eu não estava me sentindo radiante. Não estava me sentindo assim. Uma dica muito importante: deixe o seu parceiro ciente das coisas que podem acontecer no puerpério. Eu e o Luiz, a gente conversou muito sobre as coisas que poderiam acontecer no puerpério. Então o Luiz tinha ciência de que nesse momento eu estaria fragilizada. É importante o seu parceiro saber que você pode estar se sentindo assim e que ele precisa estar preparado para isso. Converse, estude, leia, pesquise, para que realmente você esteja minimamente preparado. Porque é bom a gente estar preparado. A gente não vai estar preparado para tudo. Agora, um assunto meio íntimo: a vida sexual. Vamos lá. Antes de entrar nesse assunto, eu quero deixar muito claro que nós somos pessoas individuais. Ninguém é igual a ninguém. O que acontece com você pode não acontecer comigo. E o que acontece comigo pode não acontecer com você. Tem que tomar muito cuidado com a comparação. Lembro que eu estava no puerpério e aí eu segui uma menina que ela também estava no puerpério e ela dizia assim, ó, eu nunca estive tão feliz na minha vida. E eu ficava, oi? Como assim, gente? O que tem de errado comigo? Cara, tudo bem, essa é a experiência individual dela. O que eu vou falar agora é a minha experiência individual. Em relação ao libido, é normal que o libido tenha uma queda grande nesse período, né? Mas Tuane, eu não senti essa queda no libido. Pra mim, continuou normal. Nesse ponto só específico, em vários outros pontos eu senti várias mudanças. A gente sabe que, né, existe ali um tempo que você precisa ficar de resguardo, né? O parto normal, esse período, ele é mais curto e também é um pouco individual. Mulheres que demoram mais para ter relação, mulheres que demoram menos. Mulheres que não vão ter relação depois de 40 dias, vão ter depois de 60 dias, 90 dias, né? Porque não se sentem seguras ainda, estão muito sobrecarregadas, ainda não sentem vontade e tudo bem também. Claro que a gente sempre tem que estar procurando conversar com o médico, ver se tá tudo bem, se não precisa de uma reposição hormonal. A minha experiência foi, eu não senti a queda no libido, então eu continuei tendo vontade normal. Quando eu me senti confortável fisicamente para ter relação, eu tive. Então, assim, foi antes dos 30 dias. Se eu estava me sentindo bem fisicamente, os meus pontos estavam cicatrizados, não teria problema. E foi o que aconteceu. Mas essa foi a minha experiência particular. E eu tenho certeza que eu não sou a única, mas as mulheres ficam com muita vergonha de dizer que sentiram vontade de fazer um negócio, entendeu? Eu senti vontade e quando eu me senti bem pra fazer, eu fiz. Ponto. É isso. Não quero ficar prolongando muito nesse assunto, entendeu? Eu me preparei pro pior. Achei que ia ser, tipo assim, vou me sentir uma geladeira, não vou querer nem olhar pro meu marido. E foi ao contrário, eu não senti isso. Então, assim, não se compare. Você pode ter uma experiência maravilhosa, como você pode ter uma experiência ruim. Cada mulher é uma mulher, cada corpo é um corpo. Você que pode parecer pessimista, mas tem coisas que é melhor você não criar expectativa, você colocar nas mãos de Deus.
olha, Deus, está aqui. Não estou criando expectativas. Quero saber o que você tem pra mim. Me surpreenda. Mesma coisa em relação ao parto, né? Eu criei muita expectativa de ter um parto normal, eu tive, mas se eu não tivesse, talvez eu teria me frustrado. Então, às vezes é importante você não criar uma expectativa de, um sonho de se iludir, mas às vezes só colocar nas mãos de Deus e, Deus, aqui está o meu sonho, eu quero muito ter o parto normal, mas se o Senhor estiver preparando para mim uma cesárea, tudo bem, amém, não vou ficar criando expectativas em cima disso. E dentro disso, eu acho que uma coisa muito importante em relação ao libido, ao desejo, né, sexual, é a questão de dividir a carga com o parceiro, né, eu vou dividir a minha carga com o meu marido. É um período que você tá muito debilitada, cansada, estressada, enfim. E às vezes realmente é a última coisa que vai passar na sua cabeça, né? Mas se você divide as tarefas com seu esposo, fica tudo mais leve. O Luiz, ele sempre fez tudo que ele podia fazer, ele fazia. O que não precisa necessariamente ser ele faz. Se ele tá em casa, ele troca todas as fraldas, põe pra dormir, ele dá banho, ele dá comida. Quando ele está em casa, ele realmente divide tudo comigo. Isso torna a carga mais leve, né? Como ele também está fazendo, trocando fralda, dando banho, botando pra dormir e dando comida, ele também vai perceber, poxa, é cansativa a rotina. Então, vou ser mais compreensiva com ela. Ela não quer namorar agora porque realmente tá um período bem cansativo. Se você dividir a carga, ele vai ter mais noção do que você tá vivendo e vai ter mais compreensão também. Vai terminar o dia, os dois estão cansados e aí os dois vão se olhar assim, realmente, não dá pra fazer nada não hoje não. Gente, eu sou muito crítica e muito controladora. Pra mim é muito difícil às vezes ver o Luiz fazendo as coisas do jeito dele e eu fico, poxa, tá errado. Mas não necessariamente está errado, só não é do meu jeito. Então assim, nessa questão de dividir a carga, entenda, pode ser que ele não faça do jeito que você gosta, do seu jeitinho, mas ele vai fazer do jeito dele, e o importante é ser feito, não importa o jeito de quem que tá sendo feito, o importante é ser feito. Para concluir, o celular desligou aqui bem no meio do vídeo, eu estava no finzinho, mas concluindo, não tenha medo de deixar o pai ser pai, não tem problema, ele vai fazer diferente de você, mas vai fazer do jeitinho dele, e isso é bem gostoso no fim das contas. Meu recado é esse, gente, não se comparem, esse é um tempo, um período muito individual, muito sensível, muito delicado, procure ajuda se for necessário, isso é muito importante. Muito obrigada por você ter assistido o vídeo até aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal, comenta aí o que você acha desse tema, como é que foi o seu puerpério, as suas expectativas, vai que a gente pode se ajudar. Muitos beijos e até o próximo vídeo, tchau!